Seguinte, vamos colocar o primeiro vídeo pra gente comentar aí, senhor operador Guilherme? Primeiro pode colocar o do Guga Chakra. Isso, o link do Mafinha. A Comissão de Relações Exteriores do Congresso dos Estados Unidos, ao ser provocado por um deputado republicano, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, confirmou que a Casa Branca pode aplicar sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. O Guga que vai explicar para a gente em que contexto isso acontece. Por favor, Guga. Olha, Marcelo, eu apurei também bastante história. De fato, a administração americana está estudando a possibilidade de adotar a Lei Magnitsky, que é uma lei que aplica sanções duríssimas contra estrangeiros. E no caso seria contra o ministro Alexandre de Moraes. Caso seja aplicada, ele não pode ter cartão de crédito de nenhuma das bandeiras que operam nos Estados Unidos, que são todas as grandes. Ele não pode ter conta em banco, porque se o banco permite que ele tenha uma conta, esse banco não pode operar nos Estados Unidos e pode ser alvo de sanções secundárias. É importante só para completar, o deputado que fez a pergunta para o Marco Rubio é um deputado do estado da Flórida, um deputado republicano que está em começo de carreira, mas o Marco Rubio é o secretário de Estado americano, que tem muito interesse na América Latina, que acompanha o que acontece no Brasil, que tem muitos contatos na América do Sul, inclusive também. É importante ouvir tudo ali. Tá bom, manda lá. No território brasileiro. Eles estão sim de olho no ministro Alexandre de Moraes. Pode sim acontecer essas sanções serem aplicadas. Eu estava acompanhando agora os comentários da Eliane, da Flávia, as informações, toda a investigação do golpe, e chama atenção, porque ele sofreria essas sanções porque ele não permite que cidadãos americanos e residentes permanentes, que são brasileiros também, que vivem nos Estados Unidos, no caso, o Paulo Figueiredo, o Rodrigo Constantino, tem o Alan dos Santos, que daí eu não sei o status migratório dele especificamente. Ele proíbe que essas pessoas tenham redes sociais, Marcelo. Qual que é o argumento que eu acompanho as redes sociais? Porque aqui nos Estados Unidos eu posso ver qual que é o problema de eles terem opiniões diversas. Eles estão sendo, nesse momento, na visão dos Estados Unidos, de muita gente aqui, eles estão sendo calados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. Hoje é ele, num outro dia pode ser eu. Pode ser a Sandra Coutinho, pode ter uma pessoa que pega e não permita que eu tenha redes sociais, que eu possa me comunicar. Isso, eu particularmente, daí agora é uma opinião pessoal, eu acho isso extremamente grave. Eu sou um grande entusiasta da primeira emenda da Constituição americana que garante a liberdade de expressão. Outro dia eu estava aqui defendendo o Mahmoud Khalil, que foi aquele estudante da Colômbia preso por expressar as opiniões dele sobre a guerra de Gaza e por criticar Israel. As pessoas têm que ter o direito à opinião. E por causa desse detalhe de bloquear especificamente essas 3 pessoas, ele pode ser alvo de sanções duríssimas, o ministro Alexandre de Moraes. Isso não é... Enfim, é a primeira vez que a gente tem uma declaração direta de alguém importante do governo. Pô, é o Marco Rubio, né, secretário. Eu não sei nem que ele é secretário. É Departamento de Justiça? Ele eu não lembro. Interior. Então, assim, não é qualquer um. Não é qualquer um que está falando. É a primeira vez que a gente tem realmente uma declaração de alguém do governo Trump a respeito disso, confirmando que sim, eles pretendem tomar uma atitude, e é a lei Magnitsky, né? Que eles estão pensando que é uma lei duríssima, duríssima. Eu estava vendo aqui, estava pesquisando, a lei foi aprovada no Obama, na época do Obama, porque morreu, né, um repórter, o Sergei Magnitsky, e já foi colocada em prática no primeiro governo Trump, e assim, é devastador. Essa lei é devastadora. Ela, assim, você proibir a entrada nos Estados Unidos. As bandeiras de cartão de crédito que operam nos Estados Unidos, todas bloqueadas. Redes sociais que operam nos Estados Unidos. Assim, é o Xandão que terá as redes sociais bloqueadas. Caso essa lei passe, assim, ele se torna um pária. Um pária internacional. Basicamente, é até irônico, né? Basicamente aquilo que o Alexandre de Moraes faz aqui seria feito de maneira externa, né? Então, qualquer presidente, qualquer pessoa que tenha, ou qualquer entidade, né? Qualquer CPF que tenha negócios nos Estados Unidos, então, se essa pessoa continua prestando serviços para alguém condenado por essa lei,
esses serviços precisam parar, ou então os Estados Unidos vai tomar medidas legais contra essa indústria. E aí as indústrias, as empresas, obviamente, como não querem essa briga, elas vão lá e bloqueiam, né, o usuário daquele serviço. Você basicamente se torna aí um pária de qualquer serviço que tenha algum laço com os Estados Unidos. Se a gente pensar, então, em termos de SWIFT, né, que é o sistema interbancário americano, que é completamente controlado pelos Estados Unidos, essa pessoa, então, ela não conseguiria, por exemplo, ter conta em nenhum banco brasileiro, porque o banco brasileiro vai chegar e vai falar assim, beleza, se eu manter a sua conta aqui, os Estados Unidos vai começar a revogar meus privilégios e vai querer me cortar do SWIFT, vai começar a aplicar multas. É algo muito parecido com o que o Xandão fez aqui no Brasil com o Twitter, por exemplo. Pepino, né, a questão, a coisa sui generis, para a gente começar a esmiuçar essa situação particular do Brasil, é que no Brasil você não está falando de qualquer pessoa, né, você está falando aí de um juiz da Suprema Corte. Então, por exemplo, como seria a tomada de decisão de um Bradesco, por exemplo? Digamos que o Alexandre de Moraes tenha conta no Bradesco, né? Como que seria essa decisão? Seria um board meeting muito interessante no Bradesco, né? O Bradesco tendo que decidir de quem ele tem mais medo, né? Se é do SWIFT ou do Alexandre de Moraes, porque vamos lembrar que o Bradesco no Brasil é quase um oligopólio bancário, né? E o Supremo teria muito poder também, e vai ser uma dinâmica de forças, assim, caso isso venha a acontecer, de fato, muito interessante. Eu acho que o Bradesco vai acabar acatando a vontade dos Estados Unidos, mas eu queria ser uma mosquinha, eu juro pra você, eu queria ser uma mosquinha para poder ver essa discussão assim dos bancões brasileiros tendo que discutir como que nós vamos fazer para tirar a conta do Alexandre de Moraes e bloquear os bens do Alexandre de Moraes e dos outros juízes aí do não existiria discussão. Não existiria discussão alguma. Até o Banco do Brasil não existiria. Estados Unidos, querendo ou não. As coisas não são mais assim, tá? As coisas não são mais. Teria muita pressão internacional, muita gente e muito negócio fazendo, mas a gente está falando de Brasil, né? Vamos lembrar, Poder Judiciário brasileiro. As empresas têm muito medo do Poder Judiciário brasileiro, né? Aqui é o país onde até o futuro é incerto, até o passado muda, né, no Brasil. Então, você vai lá e faz um negócio desse, por exemplo, você é um banco, né? Você é o Banco do Brasil, o Banco do Brasil não, mais difícil, mas você é o Bradesco. Você vai lá e você tira a conta do Alexandre de Moraes porque os Estados Unidos mandou. E aí o Alexandre de Moraes vai lá e, sei lá, passa uma decisão monocrática falando que agora o Bradesco não opera mais no Brasil, o Bradesco tem uma multa de tantos milhões de reais para operar por dia porque ele está atentando contra as instituições brasileiras, então ele não pode operar no Brasil, né? É uma guerra, tipo, não é algo tão simples assim. Óbvio que eu não acho que as coisas aconteceriam dessa maneira, né? Só estou dando um cenário hipotético do que poderia vir a acontecer. Mas não é simples, não é simplesmente assim, o Bradesco vai chegar e falar, fudeu galera, vamos lá, o conselho, né, vamos acatar os Estados Unidos e foda-se, não vai ter consequência, o Supremo brasileiro não vai retaliar e tá tudo bem, aqui é a lei da segurança jurídica. Não é assim que funciona. Eu acho que vai ser o fim, eu acho que acaba aí, Pedro Dero, eu acho que não vai ter muita discussão, talvez vai ter discussão para fora, para o público, mas não vai ter nenhuma discussão de fato, porque pela própria natureza desse acordo que foi feito entre a STF, entre mídia, entre as elites ali para vencer, pela democracia, para vencer o Bolsonaro. Isso, assim, a partir do momento que esse acordo ficar muito pesado para todo mundo envolvido, você acha que ele vai continuar tendo todo esse poder? Não vai mais ser lucrativo. Outra, por exemplo, um pequeno exemplo dessas elites que hoje fazem parte desse arranjo que foi criado, sabe? Banco Itaú, ele não vai acatar? Sim, não, mas você acha que o Walter Salles não vai querer ir para os Estados Unidos? Porque eles que tomam. Banco Itaú é ente privado, beleza, mas vamos lá. Estão falando aqui nos comentários, eu concordo. Caixa Econômica. Digamos que o Lula fique do lado, né, e faça um acordo e o Lula e o Executivo fiquem do lado aí do Supremo. Isso tudo situações hipotéticas. E aí o Lula fala, vamos bancar, você pode ter conta na Caixa Econômica Federal e a Caixa Econômica Federal vai bancar. E aí ele vai continuar com conta na Caixa Econômica Federal, aí os Estados Unidos vai virar e falar, não, beleza, a Caixa Econômica Federal vai ser cortada do SWIFT,
aí o Lula vai virar e falar externalidades hipotéticas do que pode acontecer, né? Aí a Caixa Econômica Federal e o Lula, caso eles realmente queiram bancar essa polarização, essa briga com os Estados Unidos, vão chegar para a China e falar, China, vamos fortalecer, então, os nossos acordos de transação interbancários, porque a China tem um sistema de alternativa ao SWIFT, né, que já está funcionando por conta das questões de bloqueio que os Estados Unidos fez, muito parecidos com esse da Lei Magnitsky com os oligarcas russos, né, agora quando começou a invasão da Ucrânia. Então, os Estados Unidos, quando ele faz isso, geopoliticamente, ele está empurrando a gente mais para a China, mais para o BRICS. Se o governo brasileiro resolver bancar essa briga e não abrir as pernas para os Estados Unidos e resolver simplesmente falar, não, vamos bancar então, né? E tem uma outra questão, e isso em termos pessoais, Pedro, falando, né? Em termos pessoais, vamos dar um passo para trás, analisando isso como pessoas e não como instituição. Alexandre de Moraes e o que está sendo feito, né, dentro do Brasil, é óbvio que dá um sentimento de justiça e revanchismo ver isso acontecendo em alguma medida, porque está havendo um abuso, claro, fato, né? Institucionalmente falando, eu não gosto da perspectiva de como brasileiros ter um poder externo ameaçando a nossa Suprema Corte, né? Abstraindo as pessoas, vamos esquecer as pessoas que estão lá dentro, vamos esquecer o que essas pessoas fizeram, vamos falar em termos de instituições. Institucionalmente, você tendo os Estados Unidos de maneira top-down, falando que vai pegar pessoas, a Suprema Corte brasileira, e vai extirpar qualquer direito da nossa Suprema Corte, é ruim, né, institucionalmente falando. Que merda que nós, como povo brasileiro, não conseguimos resolver os nossos problemas e temos que achar legal, infelizmente, um poder externo vir aqui e resolver a nossa bagunça, né? Eu acho isso um fracasso nosso enquanto população, né? E se eu acho bacana isso e vejo lá, por exemplo, e fico até feliz, né, vendo que eles querem estender isso para escritórios de esposas de juízes da Suprema Corte, porque eles descobriram, né, que é daí que vem a maior parte da renda desses ministros, segundo aí uma das matérias que vai mais pra frente. Por mais que isso né, me dê um certo acalento, assim, é muito ruim, né? É muito ruim em termos de geopolítica, em termos de papel internacional do Brasil, a gente tem que ser submisso a uma decisão do Poder Executivo americano e acatar isso, né? Então, eu acho que as coisas nunca, lógico, em rede social é sempre, todo mundo é muito acalorado e todo mundo tende a ver as coisas sobre um prisma único, né? Isso aí todo mundo comemora ou chora, enfim, as decisões, os sentimentos são muito à flor da pele, mas quando a gente para olhar, assim, na multitude do que está acontecendo e ter uma visão mais complexa das coisas que está acontecendo, tem um lado muito ruim também nisso, né? Tem um lado muito ruim da nossa submissão ao governo americano completa. Bom, então, tem algo mais profundo que isso, mas eu quero saber a opinião do nosso querido operador inoperante. Não, eu ia falar justamente isso, porque há um tempo atrás, né, a gente até falou aqui na live, a gente viu isso aqui, ó, essa propaganda aqui do governo, o Brasil é dos brasileiros, e assim, pra mim, não é muito difícil o Lula vestir esse bonezinho de novo e fazer o que o Pedro falou. É uma merda, né? É um lixo que o Lula que tem que estar falando isso, mas eu fico puto, me dá raiva de saber que é o Lula que está falando o Brasil é dos brasileiros, né? O cara que mais vende o Brasil para os interesses internacionais é o Lula, é um arrombado, né? Desculpa, pode falar, tô te cortando aqui. Não, porque eu ia falar, porque para eles faz sentido eles fazerem essa ofensiva, porque além de, isso não é só apenas um ataque ao Alexandre de Moraes e tudo mais, isso favorece a narrativa dos bolsonaristas, de que eles realmente foram prejudicados, que há realmente uma perseguição. Então, assim, faz sentido pro Lula fazer essa ofensiva contra os Estados Unidos, contra essa lei, porque além de prejudicar o Alexandre, prejudica o próprio governo do PT, que vão surgir como os inimigos também, que se aliaram à Suprema Corte para perseguir e tudo mais. E tem um outro problema também, uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração, se realmente o nosso governo quiser bancar essa briga, né, economicamente vai ser ruim pra gente,
vai ser ruim pra gente. A gente ainda depende bastante dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos ainda compra bastante dos nossos produtos, a gente compra bastante coisa dos Estados Unidos, vários serviços que a gente usa, né? Como, por exemplo, esse aqui que a gente está usando é um serviço de uma empresa americana, né? Se os Estados Unidos quiser deixar o Brasil no escuro em redes sociais, que nós vamos usar o YouTube Brás, né? Para fazer live. Então, assim, é muito complicado, né? Não é algo simplesmente, pô, tem que se fuder e acabou, né? Parafraseando aqui. Tem várias externalidades, as coisas são muito mais complexas do que a nossa visão simplesmente sentimental de ver, tipo, o cara tá abusando e realmente, vamos lá, e de cima para baixo vai vir o papai Estados Unidos aqui e vai resolver o nosso problema porque a gente não tá conseguindo fazer o dever de casa. Eu acho isso, assim, é bom por algum lado, mas me deixa muito triste também, porque quem tinha que estar resolvendo essa bucha somos nós, povo brasileiro, né? E então há um incômodo, e esse incômodo é sincero, e existe um motivo. Pode colocar agora a próxima notícia, que essa pega pesado. É mais um vídeo do Metrópolis, eles podem deixar que eles não costumam derrubar a gente. Donald Trump prevê uma reação de ministros do STF assim que sanções contra Alexandre de Moraes forem aplicadas e prepara um próximo passo que pode atingir outros magistrados da corte e também seus respectivos cônjuges. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos mapeou quais ministros do Supremo brasileiro são casados com mulheres que possuem escritórios de advocacia. A Casa Branca estuda estender sanções financeiras às esposas desses ministros, como forma de reforçar as punições direcionadas a integrantes do STF. Pelo raciocínio do governo Trump, a maior parte da renda familiar de magistrados brasileiros viria desses escritórios de advocacia e, portanto, a extensão seria necessária para a efetividade do bloqueio. Atualmente, possuem escritório de advocacia as respectivas esposas de Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Pelas sanções em análise, empresas que tenham negócios nos Estados Unidos e cidadãos norte-americanos ficariam impedidos de contratar serviços desses escritórios. No STF, a ala majoritária da corte tem dito que não mudará sua forma de atuar por conta das sanções em análise pelo governo de Donald Trump. Meu amigo, aí... Opa, eu tô mutado. Não tô mutado. Não, o cachorro latindo tinha mutado. Meu amigo, aí... Você viu, né? A maldade tá no detalhe. Ele não fala, mas ele fala... A pergunta é, por quê? É óbvio que eu acho que, assim, isso não deveria poder acontecer, né? Uma esposa... ou um parente de um ministro do Supremo não deveria poder advogar, assim, e ter um escritório, né? Ali é óbvio. O que ele não falou ali nesse vídeo é bastante óbvio, né? Você vê que, tipo, poxa, uma renda de um ministro é o teto do Supremo, né? Eles não ganham pouco, com todos os penduricalhos, com todas as coisas, o maior salário, né, da União, equiparado ao do presidente, mais todos os penduricalhos. O ministro não ganha um pouco. Mas, mesmo assim, o governo dos Estados Unidos chegou à conclusão que a maior parte da renda familiar vem desses escritórios, né? Então, enfim, o que ele não falou ali tá muito claro e muito bem dito. E de fato, se eles fizerem isso, aí vai ser um Deus nos acuda. Aí pisou no calo. Eu acho que nem deveria poder existir isso. Deveria ser igual o Pepe, né? No caso. Não deveria. Eu acho que não. Até aqui eu acho que isso não poderia existir. Mas a gente tá no Brasil, né? Exato. Pepe é meio assim, né? Pessoa politicamente exposta. Se você é uma pessoa politicamente exposta, então sua mulher é politicamente exposta. Acho que sua sogra e seu sogro também são politicamente expostos. Pai e mãe são. Tem alguns graus de separação que a pessoa é considerada politicamente exposta, né, se ela é parente ou casada com um político. Eu acho que na questão do Supremo deveria fazer isso, porque fica um conflito de interesse óbvio, né? É óbvio um conflito de interesse que isso gera. Isso é ruim, isso dá incentivos ruins, isso não deveria... Você acha que isso é conflito de interesses? Põe essa matéria que eu te passei aí, por favor. Só pra gente relembrar. Eu acho que isso tem um potencial muito grande de gerar conflito de interesse. Pois é, então. E agora, vamos lembrar, né? A JBF é uma empresa americana. Lembremos, a JBS saiu do Brasil. Não é mais uma empresa brasileira, é uma empresa americana. Ou seja... Olha que engraçado isso aqui, ó. Dezembro de 2023. Aí você pega alguns meses antes a decisão do STF.
Aqui, ó, cara, 8. Isso aqui no mês 8, agosto. Em dezembro, o Toffoli já fez a primeira, já inaugurou. Genial você colocar isso aí, viu, operador? Muito bom você ter lembrado disso. Muito bom. É foda. É uma merda, né? É uma merda que a gente tem que achar bom que um poder exterior vai vir aqui e arrumar a nossa bagunça, né? É uma bosta. Eu acho muito ruim. Mas você vendo isso... Acho bom, você mas fica acho torcendo ruim. pela briga. Às vezes você fica torcendo pela briga, porque, pô, olha isso. Eu não fico torcendo pela briga. Eu quero que... É um escárnio arrume, contra o povo mas... brasileiro. É um escárnio contra o povo brasileiro.